Sim, peixinhos, mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje analisando um pouquinho sobre o Tord. Vamos lá? Então tá aí, o Tord, para quem não conhece, ele é um fundo, de investimento imobiliário, um FII, de renda variável. Ele está hoje com um preço patrimonial, como vocês podem ver aqui, ó. Estou gravando esse vídeo no final de setembro de 2021, tá? Hoje o valor atual dele está em R$ 10. Ele é um fundo legal, parecido com o Maxi Renda. O Lucas fez um vídeo lá, se você não assistiu, está aqui no card, falando um pouquinho, bem breve, sobre o Maxi Renda. O Tord eu peguei ele também porque ele está próximo do valor patrimonial, do Max, está crescendo. Ele é um fundo híbrido, ele é bem legal para a gente comprar, nós investidores, microinvestidores, aqui Peixe Beta. E também porque eu tenho ele na carteira, depois eu vou mostrar o quanto que eu tenho e quanto que ele pagou nesse mês, tá? Então ele teve uma variação aí menor, 9,82, e a máxima dele em 52 semanas foi de R$ 13,13, tá? Ele está com dividend yield bem legal, olha só, por ano, claro que é por ano isso aqui, nos últimos 12 meses, ele completou 2 anos agora em agosto, e ele teve uma variação aqui de quase 5% negativo, nos últimos 12 meses. Mas esse mês ele subiu bem, tá bem legal. Então, olha só, vou colocar aqui nos últimos 5 anos, mas lembrando que ele só tem 2 anos, Ele começou lá em 2019, aqui no Status Invest não está mostrando, Ele parou aqui em abril de 2020. E ele tem uma variação bem alta aqui, ó, na bolsa de valores, na nossa B3, tá? O IFIX você pode ver que ele está bem sossegado aqui, ó, variando pouco, mas o Tord ele está variando bastante. Olha só, o valor patrimonial dele por cota, tá em R$ 13, Hoje a gente consegue comprar por R$ 10. E ele está com PVP baixo. Lembra que o Lucas falou? A gente fez um vídeo também sobre isso, falando sobre o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Aqui ele está descontado. Se ele tivesse em 1 aqui, 0,00, significa que está no valor justo, o valor real que vale. Mas aqui está menos, tá? Ah, parece que está bom, dá para comprar? Nem todo valor abaixo de 1 aqui do PVP significa que ele está descontado por um bom motivo, tá? Pode ser porque muita gente não quer, está saindo porque ele está vendendo muito, a carteira dele está chegando no ponto de não ter mais ativos para vender, para poder lucrar com alguns rendimentos, ou realmente a galera está saindo da renda variável, hoje, dos fundos imobiliários, e está indo para a renda fixa, porque está bem atrativo, agora com o aumento da Selic em 6,25. Então, todo investimento atrelado à Selic, a renda fixa, está mais atrativo e tem uma galera que sai. Eu escolhi, permanecer no Tord, estou comprando, mesmo com o PVP aqui em 0,77, tá? Porque, pela minha estratégia. Que mais? Olha só, tem aumentado bastante o número de cotistas, não chegou ainda no Maxi Renda, que está batendo quase 500 mil investidores lá, cotistas, mas já tem um número legal, 80 mil. Eles emitiram mais de 35 milhões de cotas. Vale ressaltar também que ele tem uma taxa de administração, mas não está mostrando aqui no Status Invest, tem lá no informativo deles, no PDF, depois a gente vai dar uma olhada. O rendimento mensal deles aqui, ó, nos últimos 2 anos tem sido 10 centavos, bem lucrativo, bem bacana. Liquidez diária alta, super alta aqui também. Não é super alta, mas é alta, Mais de 1 milhão de liquidez diária. Significa que para nós pequeno, a gente que investe pouco, a gente consegue vender ele super bem e comprar também super rápido. E ele tem uma participação legal no IFIX, olha só, 0,342%. Nesse mês de setembro, eles pagaram 9 centavos, um rendimento bacana de 0,9%, nessa cotação base aqui de 9,97. Vamos ver o que mais. Olha, já chegaram a pagar esse ano 16 centavos e o ano passado já chegaram a pagar 18 centavos. Bacana para um fundo desse,
a menos de R$ 20. Algumas subscrições que teve uma subscrição no começo do ano, não participei, acho que entrei um pouquinho depois. E taxa de aluguel, isso aqui é bacana, olha só, os tomadores estão em média 5% aqui para querer alugar o Tord, né? Então olha só quanto de cotas são alugadas por dia. 4.227, um total de 19.299, né? A galera que quer comprar para fazer day trade. Esse é um dos motivos também que eu compro o Tord. Quanto mais Tord eu tiver em carteira, mais chance eu tenho de ter as minhas cotas sendo alugadas pelos day traders aí. Eu disponibilizei as minhas cotas para serem alugadas lá na minha corretora principal, que é a Rico. Lá tem uma opção de como deixar os seus fundos imobiliários, as suas ações disponíveis para aluguel. E quem vai administrar isso é a corretora. Antigamente era o próprio acionista, né, o cotista que disponibilizava lá o seu home broker. Isso se tratando da Rico, né? Mas claro que você teria que ter muitas ações, muitas cotas para ser alvo aí, né, dos tomadores de cotas, a galera que aluga. Hoje, quem tem ações e disponibiliza para aluguel e as cotas também tem você recebe o valor do aluguel, é pouco, né? Mas não vamos desprezar nenhum centavo. Ele é um fundo híbrido, tá? Vou mostrar o tanto que tem na carteira dele, tem bastante coisas, bastante recebíveis lá. Não tem prazo para acabar, isso é muito bom. E ele é destinado a qualquer um. Deixa eu ver onde é que ele mostra aqui, olha lá. Público-alvo, investidor em geral, tá? Não tem distinção, a gente pode comprar numa boa. Que mais? Patrimônio líquido vem aumentando bastante, o patrimônio deles. Hoje está na casa dos 463 milhões. Hoje o que eles têm aqui de fundo imobiliário na carteira deles? Eles têm o XBXO, fundo de fundos, eles têm um fundo de investimento, HCST11, que é um fundo de investimento para quartos, para universitários, olha só que legal. Eles têm um pouquinho mais de 5 milhões investidos lá, com 54 mil cotas. Eles têm 13 milhões investidos aqui nesse fundo de fundos. E esse outro fundo de fundo aqui, o DVFF, 5 milhões lá também. O que mais que eles têm? Eles têm bastante CRI, que é o forte rendimento deles hoje, né? Os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Então eles têm tudo isso aqui para receber, né? Eles compraram todos esses CRIs aqui. E se esses CRIs, se esses certificados de recebíveis imobiliários não honrarem com seus compromissos, né? A securitizadora, ela honra esses compromissos, ela arca com esses recebíveis, né? Que o Tord comprou, né? E o bom é que todos esses CRIs está mais atrelado em questões corporativas, empresariais, não é muito CRI de recebíveis residencial, de pessoas físicas, é mais jurídicas, o que dá um pouco mais de segurança para a gente, né? Eles hoje trabalham com duas securitizadoras, um trava-língua aí, com a True e a Forte. E ele tem um fundo aqui do Bradesco, olha só, referenciado na taxa DI. 2 milhõezinhos lá também, rendendo juros. E o CDI está cada vez mais atrativo, né? Hoje subiu mais um pouquinho, esse mês, né, por causa da Selic que subiu. E se você tiver um CDI aí, você está bem também. Que mais? Quem tem Tord aí, quem andou comprando Tord, né? Olha só, a Iridium, a More e a Merito, olha só o tanto que a Iridium tem de Tord na carteira deles, mais de 7 milhões de cotas. Se essa galera está comprando, significa que pode ser um bom indicativo de um bom fundo de investimento imobiliário, né?
Então tá aqui todos os informes, né, os comunicados dele. Eu abri esse aqui, vamos dar uma olhada. Olha só o relatório deles de agosto, bem legal. O que eu quero mostrar aqui é que eles realmente são mistos, eles têm muita coisa, né? Como eu falei, eles têm um patrimônio líquido de mais de 400 milhões, pagaram 9 centavos. O objetivo deles é de médio e longo prazo, tá? Então, se você está visando aí, está com uma estratégia de curto prazo, o Tord não é necessariamente para você, tá? Público-alvo geral, eles tiveram início lá em agosto de 2019, tá? O gestor é o Hectare Capital e a administradora é a Vortex. Só que eles têm o seu preço, né? Lembra que a gente falou também de taxa de desempenho, taxa de administração. Então, olha só, o Tord hoje ele tem uma taxa escalonada de 1,5 até, aliás, de 0,95, né? Eles fazem decrescente aqui, por ano, tá? Então, a administradora Vortex aqui vai cobrar de 1,5 a 0,95% ao ano. E a taxa de performance, que é de 20% do que exceder do IPCA, mais 4% ao ano. Tá? E o IPCA e o IGPM vou falar mais um pouquinho, que vai incidir diretamente aqui nos CRIs, tá? Do Tord. Que mais? Gestão ativa significa que eles vão sempre buscar novos recursos para ter mais rendimentos, atrair mais investidores, tá? Então a gente sempre vai ter um rendimento bom aí, sempre não, né? Teve mês aí que eles pagaram 8, 7 centavos, né? Mas eles estão sempre lá com uma gestão ativa, sempre alocando seus investimentos para ter bons retornos de longo e médio prazo, tá? Com mandato híbrido. Olha só o que esses caras têm. Como eu falei, hoje a receita maior deles é de CRIs. Olha só, 21 milhões. E é por onde eles recebem mais, tá? Todas as cotas são negociadas na B3, não tem como adquirir o Tord por outro lugar. Como eu falei, olha, o dividend yield deles está bem atraente, interessante. Eles pagaram 0,9, 0,09 com um dividend yield de 0,68%. Vamos só dar uma olhada aqui nas alocações. Hoje que eles têm 26% em CRI, 25% em equity e 48% em fundo de investimento, tá? Eu falei lá do IPCA, do IGPM, são os que estão incidindo bastante aqui nos CRIs, né? Por um lado é bom para a gente, que tem Tord, né? Porque o IPCA e o IGPM tem aumentado aí nesses últimos tempos. Esse mês aumentou bastante. E é o que vai aumentar os juros aqui dos CRIs, né? Que consequentemente vai ter um bom retorno para a gente. Os equities eles têm 25%, né? Um quarto da carteira. São investimentos que eles aplicam muitos valores altíssimos, né? Seja em loteamento, em resorts, hotéis, em outros imóveis. Só que esse retorno, eles chamam de retorno em J, né? Então eles investem bastante, então a carteira deles diminui demais e depois vem só colhendo os frutos disso, só que isso a quase longo prazo, né? Tem uns que chamam em Nike também, né? Mas eles têm 25% em equity, então se você está com uma estratégia de curto prazo, talvez o Tord não seja interessante para você, tá bom? E olha só o tanto que eles têm aqui, né, de capital investido, né? A concentração geográfica deles hoje tem bastante na Bahia, tem bastante resort lá. Eles vendem, né? Eles na verdade eles compram os CRIs dos resorts aqui da Bahia, de Goiás, de São Paulo, né? Tem um bacana em Goiás também, até parque de diversão. Olha só, os CRIs hoje, por segmento deles, está mais no corporativo. Eu tenho a impressão de que o corporativo seja menos inadimplente, né, do que os PFs, pessoas físicas e residenciais. Eles têm bastante CRI em multipropriedade, que são os resorts, né, eles compram lá os CRIs e alguns investidores investem lá nos resorts, que são vários investidores, tá?
Isso está melhorando aos poucos, assim que acabar a pandemia, né, ou controlar de vez, os resorts vão voltar com tudo, o parque de diversão vai voltar com tudo, porque eles também têm isso em carteira, né. Loteamento, eles têm pouquíssimos, mas o loteamento pode ser tanto residencial como industrial, só que o loteamento é também de médio prazo, né, porque você tem que lotear, vender, outras empresas têm que fazer as pavimentações, instalação de energia elétrica, distribuição e coleta de esgoto, né, distribuição de água, então isso leva um tempinho, mas a gente sempre vai receber, se você tiver lá um exercício de longo prazo apurado. E o timeshare é o tempo compartilhado, né? Não é, eles não recebem quem compra aqui os CRIs em timeshare não tem direito a receber cota, mas tem o tempo para usufruir daquelas cotas adquiridas. Subordinado. Olha só, a subordinada está em 70%. Significa que a gente vai receber por último, eles, né, vão receber por último, mas tem um retorno altíssimo, também alto risco. O sênior é o que recebe primeiro, né? É considerado quase uma renda fixa, porque não tem muito risco. O mezanino é intermediário, né? Tem um retorno legal, um risco médio aí também. Mas vamos ver o que eles têm hoje na carteira. Olha só o portfólio deles. Eles têm o Macaira, ou Macaíra, como queiram, né? É um empreendimento lá no sul da Bahia. É um resort lá em Ilhéus, perto de Comandatuba, lugar bacana, né? Só ouvi falar bem de Comandatuba. Bahia, para quem conhece aí as boas praias, sabe do que eu estou falando, né? Os acumulados, as fases, o que eles têm já vendido e o que eles têm em estoque. Se isso acabar, lembra que eles são uma gestão ativa, eles vão encontrar outros empreendimentos aí para ter rendimento, né? Então, olha só, o retorno que isso tem de alvo é a maior do que 14% ao ano, né? Aqui ele vai mostrar a localização desse resort, olha só. Eles têm aqui um empreendimento hoteleiro na Vila Mariana. Realmente o Tord ele é bem híbrido, vocês viram que já tem um resort, já tem um hotel, aqui a localização do hotel, né? Eles não só tem isso, ó, mais um resort. Olha o tanto já vendido, o tanto de estoque, os elegíveis, a quantidade de adimplente, né? Ó, mais de 4 quartos. Fala, agora os fundos os FIIs que eles têm, né? Eles têm o Ankara, eles têm o DVFF, que eu mostrei lá para vocês no Status Invest. Que mais eles têm? O HCST, né? Que é o Hectare de Desenvolvimento para Casa Estudantil, para a galera universitária. Eu queria uma teoria aqui, né? Se eles estão investindo, se tem um fundo apostando nos universitários, significa que as universidades vão voltar bem, né? E quem tem lá a Cogria na carteira tá com o futuro bem sólido aí, né? Espero que nada afete aí hoje as faculdades de voltarem com tudo. Olha lá, tem mais um lote recebível aí, né? Lembra que eu falei dos lotes, tem que lotear, tem que chamar as empresas para fazer infraestrutura e tudo mais, mas é sempre um bom investimento, né? Loteamento. Que mais? Mais um resort aqui. Meu, outro fundo imobiliário deles aqui, ó. Esse XBXO 11, né? De shoppings. É aquele shopping da madrugada aqui no Brás. E todos os CRIs que eles têm aqui, né? A maioria atrelada ao IPCA. Então, estamos bem aí, né? Com esses CRIs na carteira. Lembra que se o pessoal não honrar com o pagamento, né, desses CRIs, a securitizadora pode honrar esses compromissos com a Tord aí que comprou esses CRIs, tá? Então a gente está bem, apesar do valor patrimonial estar baixo, o valor da cota está baixo e o dividend yield está baixo também, é interessante a gente sair comprando por enquanto, né? Até se chegar ao valor, o PVP dele a 1,
Se você quiser, você pode vender. Claro que você vai pagar os 20% aí de imposto de renda, mas eu tenho para mim que não é interessante vender fundo imobiliário, sempre comprando os bons, né, o que está dentro da minha estratégia, e só ter a renda passiva aí dos dividendos. Eu tenho como estratégia fazer capital só com ações, comprar as boas ações que têm um potencial de crescimento e aí sim vender, porque até 20 mil a gente não paga imposto se a gente vender esse capital das ações aí. E olha só que legal também, eles têm Brasil Parks subordinado, lembra que subordinado é de alto risco, né, mas tem altos retornos também. E eles têm pelo menos uns 4 parques aqui, né, temáticos, que é bem legal. O Eco Resort também subordinado, então tem alguns resorts aí que são subordinados. Mas olha, eles vão pagar a remuneração aí em PCA, né, mais 14,5% ao ano. E todas em análise, ou seja, a gente vai ter bons rendimentos pelos próximos 8 anos aí, né? Tem alguns aqui com vencimento em 27, 2027, 2029. Então, se a gente tiver bastante paciência, aí Tordesilhas vai voltar um retorno bacana para a gente. Claro que no meio do caminho pode ocorrer muitas coisas, né? Olha só, investimento em 2030 com IPCA mais 14,5 ao ano. Isso se falando dos CRIs, tá? Que é o maior rendimento deles hoje, os recebíveis. Tá bom? Então tá aí, se você quiser dar uma olhada nesse PDF, dar uma lida em tudo que eles têm na carteira. E como eu prometi para vocês, olha só o que eu tenho na carteira hoje aqui, ó. Tá aqui o Tord, olha só. Hoje eu tenho 5 FIIs, mais de 50% da minha carteira está em FII, né? A minha estratégia é montar uma renda passiva aí. E quanto que eu tenho de Tord hoje, olha só, eu tenho 20% em FIIs de Tord, mas na minha carteira ele está em 10%, né? E eu estou querendo aumentar. Hoje eu tenho bastante, o meu maior posicionamento de FIIs aqui é em Max, e em segundo lugar o Tord, que realmente estou acreditando nele. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise de Tord, e a gente se vê nos próximos. Falou, peixinho, até!